Olá, alunos e alunas do 6º ano, eu sou a Dejanira, professora de História. Nessa aula, nós vamos falar sobre a Mesopotâmia. Nesse mapa aí, vocês estão vendo a localização da região que nós chamávamos de Mesopotâmia, com a divisão política atual. Então, a Mesopotâmia ela ocupava a região onde hoje fica principalmente o Iraque, no Oriente Médio. E vocês podem ver aí também os dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, que foram importantes para a constituição dessa sociedade na região. Assim como quando nós estudamos o Egito, a gente percebe a importância desses rios para a formação dessas sociedades agrárias na antiguidade. Nesse mapa aí, nós já temos a formação dos povos que ocuparam a região na época em que a gente vai estudar, que é na antiguidade, antes de Cristo. Então, vocês têm aí no mapa ao lado a localização dessa região que nós chamamos de Mesopotâmia no mapa mundi. Importante entender que Mesopotâmia foi uma região constituída ao longo desses rios Tigre e Eufrates, e não um país ou um território unificado, E aí, nesse mapa, então, vocês têm já a demonstração dos povos que ocuparam essa região nesse período que a gente vai estudar, como, por exemplo, os assírios, os babilônios e caldeus e sumérios. E tem também a formação, a demonstração nessa imagem de algumas cidades que se formaram nessa região, nessa época em que a gente vai estudar, como Ur e Uruk. Mesopotâmia, a palavra significa entre rios, justamente fazendo referência a esses rios Tigre e Eufrates que cortavam a região. Agora nós vamos falar um pouco sobre alguns dos povos que ocuparam essa região nesse período. Um dos primeiros povos a se estabelecer na região conhecida como Mesopotâmia foram os sumérios, que chegaram à região por volta do ano 4000 a.C. e formaram importantes cidades-estados, como Ur e Uruk. Cidade-estado é quando, apesar de todas as cidades serem habitadas pelos mesmos povos, elas não formavam um governo centralizado. Então, cada uma dessas cidades tinha suas próprias leis, seu próprio sistema de governo, suas próprias regras para cobrança de impostos, por exemplo. Então, esse governo descentralizado em cada uma das cidades é o que a gente chama de cidade-estado. Porém, nessa região da Mesopotâmia também, em alguns períodos, formaram-se, sim, governos centralizados. Foi quando teve a formação de alguns impérios, por exemplo. Quando essas cidades e estados sumérias foram tomadas pelos acádios, ocupadas pelos acádios, formou-se na região o primeiro governo centralizado, que foi o Império Acádio. Uma outra questão que faz essa história da Mesopotâmia ser bem conhecida é o desenvolvimento de um sistema de escrita. Hoje em dia, sabe-se que o sistema de escrita pode ter se desenvolvido mais ou menos na mesma época em diferentes regiões, como, por exemplo, na China, no Egito e na Mesopotâmia. Então, os sumérios estabelecidos na Mesopotâmia são um dos povos que tem registros mais antigos de terem desenvolvido algum sistema de escrita. E a escrita desenvolvida pelos sumérios é chamada de escrita cuneiforme. Por quê? Eles faziam símbolos em placas de argila, como essa placa aí na imagem está demonstrando um exemplo dessa escrita cuneiforme. Esses símbolos eles eram feitos utilizando uma espécie de palito afiado de extremidade triangular que faziam sinais em forma de cunha. Por isso que a escrita desenvolvida pelos sumérios na Mesopotâmia é chamada de escrita cuneiforme. Essa escrita ela foi desenvolvida a partir da necessidade que eles tinham de registrar a administração que eles faziam nos templos e palácios. Então, o que eles arrecadavam como forma de impostos, o que eles gastavam nesses templos e palácios, eles começaram a registrar nessas placas de argila. E, com o tempo, foram desenvolvendo símbolos e desenvolvendo esse sistema de escrita, que é uma escrita ideográfica, ou seja, esses símbolos representam ideias. Um outro povo que ocupou a região foram os assírios, que se estabeleceram no norte da Mesopotâmia. Os assírios eram um povo guerreiro e formaram um poderoso exército, utilizando táticas de guerra, conseguiram conquistar vários povos e terras ali ao seu redor e formaram um império poderoso. Aí nessa imagem vocês estão vendo a extensão que ocupou esse império assírio. Na linha verde está mostrando
quais foram as terras, né, ocupadas por esse Império Assírio até onde eles chegaram. E a parte que está demonstrada pela linha vermelha está mostrando a ocupação de um outro império, que é o Império Babilônio, que nós vamos falar dele agora. Primeiramente, quem formou o Império Babilônico, o primeiro Império Babilônico, foram os amoritas, que se estabeleceram na região da Mesopotâmia por volta do ano 1900 a.C. Depois, em um outro momento, formou-se o segundo Império Babilônico, quando militares chefiados pelo rei Nabucodonosor II se apoderaram de vários territórios na região, e esse segundo Império Babilônico ele persistiu até o ano de 539 a.C., quando a região foi conquistada pelos persas. Uma outra questão que faz a história da Mesopotâmia ser conhecida, um outro legado que eles deixaram, foi a constituição do Código de Hammurabi, que leva esse nome porque foi feito pelo rei da Babilônia, Hammurabi, que é um conjunto de leis escritas, né? Está demonstrado aí ao lado, na imagem, o Código de Hammurabi. Ele foi escrito nessa pedra aí, que hoje em dia fica no Museu do Louvre, em Paris. E qual que é a importância desse Código de Hammurabi? É uma das primeiras representações que a gente tem de um código de leis escritas, que serviam como exemplo de como que as pessoas deveriam ser punidas. Então, a partir desse exemplo, dessa constituição, desse código de leis escritas, a pessoa não ia se basear mais apenas na vontade de quem estava julgando, mas teria um parâmetro a ser seguido. Esse Código de Hammurabi, a gente fala que ele se baseia na lei do talião, ou na questão do olho por olho, ou seja, um delito que a pessoa cometia, a penalidade que ele ia sofrer seria proporcional a esse delito. Como exemplo, por exemplo, a gente tem uma regra desse Código de Hammurabi que fala que se um construtor fizesse uma casa e essa casa não ficasse firme o suficiente e viesse a cair a construção, se o dono da casa morresse nesse acidente, o construtor sofreria com a pena de morte. Se quem fosse levado à morte com o acidente fosse, por exemplo, o filho do dono da casa, a penalidade poderia ser que o filho do construtor é que sofreria com a pena de morte. Ou seja, esse Código de Hammurabi ele estabelecia alguns parâmetros, alguns exemplos para as pessoas serem punidas de acordo com o que o delito que elas cometessem. Mas o Código de Hammurabi ele não falava também só da questão das penalidades, falava sobre regulações de várias outras coisas da vida social. Por exemplo, sobre questões relacionadas ao casamento, relacionadas aos ofícios, às diversas profissões, e o pagamento que deveria ser feito por cada uma das atividades das profissões e tal. E como era a sociedade na Mesopotâmia? Importante lembrar que, como a gente já falou no início, a Mesopotâmia não era exatamente um país, nem um estado com um governo centralizado instituído, apesar de que em alguns momentos houve a formação de alguns impérios em algumas dessas regiões. Mas ela foi ocupada por diversos povos, com culturas, hábitos, organizações diferentes, né? Então, por diversos povos heterogêneos. Mas aí, quando a gente fala de sociedade, então, é importante saber que, né, nos diversos povos tiveram organizações diferentes. Mas, de uma forma geral, a sociedade ali na Mesopotâmia era hierarquizada e com baixa mobilidade social. Ou seja, quando a pessoa nascia em determinado grupo social, geralmente ela ia ficar a vida toda naquele mesmo grupo. Então, uma figura muito importante nessa sociedade era o rei, né, que era o líder da comunidade e também o comandante militar. Os sacerdotes, nobres e chefes militares também eram pessoas de prestígio, muito importantes na sociedade. E a maioria da sociedade era composta por camponeses, né, aquelas pessoas que trabalhavam na agricultura. Existiam também alguns escravos, mas que não eram tão numerosos. E quem se tornava escravo nessas sociedades da Mesopotâmia, geralmente eram aqueles que eram prisioneiros de guerra ou quem tinha alguma dívida e não conseguiu pagar suas dívidas, aí se tornava escravo. Quanto à religião, os povos da Mesopotâmia também eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Aí nessa imagem nós temos o exemplo de um templo localizado na antiga cidade suméria de Ur, que fica no atual Iraque.
Esses templos da Mesopotâmia costumavam ser chamados de zigurate. Eram essas construções bem altas e elas eram utilizadas, além de para as manifestações religiosas, esses templos também eram utilizados para pesquisa e ensino, principalmente da escrita e da astronomia, que eram questões que os mesopotâmios gostavam de observar. Em relação à economia, a base da economia na Mesopotâmia era a agricultura, com destaque para o cultivo do trigo e da cevada. Além disso, a água dos rios Tigre e Eufrates também era utilizada para desenvolver a pesca na região, e eles também se dedicavam à criação de alguns animais, como, por exemplo, ovelhas, cabras, bois. O comércio era uma outra questão que ocupava um papel importante na economia da Mesopotâmia, inclusive o comércio com regiões mais distantes. Então, esses povos da Mesopotâmia costumavam vender para outras regiões, por exemplo, seus cereais, a lã, e trazer de outras regiões para a Mesopotâmia produtos que não eram tão encontrados ali na região, como, por exemplo, a madeira, metais preciosos. Inicialmente, esse comércio ele era feito com base na troca de produtos e depois, com o passar do tempo, foi se desenvolvendo um sistema mais rudimentar de moedas. E parte do que era adquirido, né, do que circulava com esse comércio, ia também para as mãos do rei, através do pagamento de impostos, ou dos sacerdotes, através das oferendas que eram oferecidas aos templos religiosos. Bom, espero que vocês tenham conseguido despertar um pouco a curiosidade sobre esses povos da Mesopotâmia. Afinal, eles deixaram legados importantes, né, para a nossa história, como, por exemplo, o desenvolvimento de um sistema de escrita, o desenvolvimento de um dos primeiros códigos de leis escritos que a gente tem registro. Fiquem bem, até a próxima aula.